A palavra mais próxima de orçamento empresarial chama-se custo padrão, e o segredo está nas aberturas. O passado traz consigo a força da inércia, que é capaz de criar automaticamente o futuro. Não havendo novas ações de investimento ou desinvestimento, não haverá novas reações, conforme a terceira lei de Newton. Eu fui procurar isso lá no pré-primário. Por isso, através das médias ponderadas históricas, tem que ser ponderada, podemos abrir e extrair os padrões básicos de custo, despesa e investimento de qualquer conta para compor os algoritmos de inteligência artificial da criação dos cenários e simulações das projeções orçamentárias. Com o amigo, o saudoso professor, o senhor doutor Armando Catelli, trabalhando juntos com clientes da Cassai, ele já instituía como dica valiosa as aberturas do padrão básico usado para tudo e para todos, em padrões específicos, por exemplo, por produto, por cliente, por máquina, por regiões, ou por o que for relevante. E quando sem histórico, cria-se padrões de desvios com estimativa da área operacional, que ao existir histórico, promove-se para um padrão específico e um básico. Nós vamos comprovar isso, mas eu gostaria que fosse como se estivéssemos indo a um show de um teatro. Antes de entrar no salão nobre, você precisa estar no saguão, no fundo, para esperar um pouquinho para se preparar, tá? Esse é um saguão. E antes de eu entrar aqui atrás no salão nobre, que é o nosso cérebro, para a gente ouvir a mesma coisa do que eu acabei de falar, do que nós acabamos de ouvir, vamos focar um pouquinho essa palavrinha inércia. O passado é uma força vassaladora, capaz de criar um futuro. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas se você não fizer nada, ele continua em movimento. Ele cria ou para cima ou para baixo, reto ou curvo. Mesmo parado, existe movimento. Então, vamos aproveitar, porque o passado, o histórico, ele nos dá os padrões, é o que eu preciso para calcular o futuro, tá? Vamos entrar aqui, e eu quero comentar que antes, o que eu vou comentar é o óbvio, mas é um óbvio baseado em nossa carteira de cliente com os maiores empresas do país em todos os segmentos, todos, desde bancos, varejo, agro, manufatura, serviço, todos. E eu leio os balanços de todos eles, acompanho há 3 décadas e posso garantir o que eu vou afirmar agora aqui, tá? Vamos entrar aqui no nosso saguão, tá? É um espetáculo, ele é diferente. O nosso cérebro é melhor do que um salão nobre, tá? Principalmente se eu tiver preparado os 5 sentidos, tá? Se eu tiver preparado, o cérebro se torna sábio, ele muda uma ação. Caso contrário, entra por aqui, por aqui, por aqui, e eu não aproveito, tá? A começar aqui, é preciso tomar cuidado com os rótulos, tá? Existe só duas coisas, fixo ou variável. O variável não tem problema nenhum. Por quê? Eu vou vender, eu tenho. Eu não vou vender, eu não tenho. Eu vou planejar a venda, eu tenho. Planejei errado, esse espaço, é estoque, é fixo, tá? Então, não vamos misturar essas duas coisas no custo do produto. Antes de eu falar das aberturas, eu tenho que fazer um custo caprichado, né? Que é variável? É comportamento, tá? Eu posso chamar que fixo é despesa, tá? Tem um monte de nome para dizer, mas isso é despesa. Tá? Pena que o investimento, que também é despesa no longo prazo e ele dá retorno, não pode ser jogado no período, mas ele tem um comportamento que eu tenho que jogar ou parte na despesa. E aí está o perigo quando eu começo a trabalhar com investimento. Tá? Como é que eu apuro isso mensalmente? O custo, não. Se eu separar exatamente essas duas coisas,
Eu vou chegar num momento onde eu vou dizer assim, o que é custo eu não tenho problema nenhum, tá? E eu tenho que olhar comportamento. Por quê? Eu não vou vender, vai sobrar tudo que é fixo. É o problema da empresa é o fixo, nunca é o variável. Então não misture as coisas para ficar embaçado a visão, tá? A minha definição ao longo de 3 décadas para conversar com os clientes, aprendendo com eles, que fixos somos nós, a empresa, tá? Variáveis são os outros. Então, vamos separar num modelo que nós somos nós e que nós somos dos outros. Qual que é o problema depois? Eu tenho que, somos nós, eu tenho que distribuir isso em todas as minhas vendas. E eu vou olhar sempre comportamento, não definição clássica, tá? Energia elétrica, eu já fui em cliente que é fixo, não tem como medir. Cliente de 20 mil funcionários. E eu já cheguei num outro cliente de 30 mil funcionários, falei, isso é fixo? Não. O produto dele era energia materializada, uma latinha, tá? De alumínio. O engenheiro sabe medir, lógico, é relevante. O que for relevante, você consegue medir, tá? O segredo é o comportamento, fixo ou variável. Custo é isso, gente, tá? Critérios contábeis fiscais, antes de criar padrão, eu tenho que decidir qual que eu vou continuar usando, ou fiscal ou gerencial, na minha opinião. Toma cuidado. Já que você vai criar padrões para tomar decisão, vá pelo gerencial, porque os fiscais escondem despesas de período no estoque, fazendo você ter mais lucro, pagar mais imposto, e não é verdade. Não tem custo de capital empregado. Aliás, para você calcular isso, os ativos não são corrigidos, a depreciação não é suficiente para repor o bem, os rateios não são científicos e um segredo, tá? Quanto menos imposto, pago menos lucro. Então, não vou usar isso para fazer padrões de custo, vou usar uma gerencial. E a nossa sugestão é o custeio direto ou variável, ou custeio ABC, mas tomando cuidado com a ociosidade, tá? Aqui é um exemplo do meu amigo saudoso, o Catelli, Kassai, ele falava, né? Custa como uma parede com vários tijolinhos, e eu vou ter que compor todos os meus custos, e vai ter custo que é fixo pela literatura, é uma mão de obra, é algo fixo, só que ele tem comportamento variável, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar lá dentro tirando a ociosidade, tá? A ociosidade é simples, é simples. Você planeja uma taxa de 100 e não muda nunca. Mas se você mudou a produção real, foi para 70, tem uma diferença. Tira da margem, nunca culpe o produto. E outra coisa, já que estamos fazendo o curso, você tem a mais de contribuição, você vai fazer o telhado. O telhadinho é como é que você coloca as despesas, né, e o lucro, os overheads, né? Preste atenção, hoje, a grande massa que eu tenho aplica isso por percentual da receita, ou significa quem pode mais paga mais. Não seria quem usa mais paga mais? Para sobrar mais resultado para a sua empresa? Então, preste atenção. Nós utilizamos pela produtividade o lead time. Eu posso falar isso depois, tá? E tem uma coisa que alguns colocam, alguns chutam, mas a maioria não coloca, que é a fundação, que esse desenho está errado em alguns segmentos, tá? A fundação também é um custo de todo o working capital, capital empregado, são os estoques, os investimentos que estão lá, que se tivesse uma aplicação financeira, pelo menos teria inflação, tá? E a empresa não está fazendo nada. Se você colocar isso, você não tem o lucro econômico, tá? A maioria das empresas não coloca. Então, enquanto eu estou discutindo um pedacinho aqui dentro, tem uma fundação aí embaixo. Em algumas manufaturas, onde tem bastante investimento, bastante ativos, onde é necessário bastante ativo, esse baldrame é maior ou igual à parede. Esse desenho estaria errado. Então, tome cuidado, tá? E agora nós vamos falar, se eu separei o curso caprichado, como é que eu vou abrir? Simples. Eu não posso demonstrar números aqui, mas eu vou comentar. O básico, você pode também quebrar ele em alguns, já melhora. Quanto mais abrir, melhor. Só que você faça um específico, por exemplo, aquela máquina é só para aquele cliente. Então, você já amarra a máquina para aquele cliente.
tá? Aquela máquina é nova, tem muita depreciação, a velha não tem depreciação, pera lá. Vamos calcular uma depreciação gerencial, não é justo. O cliente, a hora vai para uma máquina, não vai para outra. Temos que criar um padrão, e um padrão básico. Na dúvida, não culpe o produto, tire isso da margem, tá? E outra coisa importante, antes de você criar padrões de custo, você cria padrões na operação, tá? É melhor fazer padrões primeiro lá para depois definir. Padrões melhoram a operação e depois você cria o padrão. Você pode criar e melhorar ao mesmo tempo, mas é melhor fazer as duas coisas, tá? Por exemplo, padrões por escala. Açaí, como é que eu mensuro tinta? Não dá para saber. Mas a cor escura é muito mais cara. Quebrou em duas, clara e escura, e vai quebrando aos poucos. Converse com a sua operação, com a tua fábrica, eles sabem como fazer, como mensurar, tá? Por peso, nossa, quando é muito pesado é difícil, mais leve e médio, já quebra em três. Por gramatura, né? O outro é o dobro da gramatura, recebe o dobro de custo. Será que ele dá o dobro de trabalho? Vai quebrando por onda e assim por diante. Eu vou dar um exemplo clássico. Um cliente gigante e o Kassai no meio, entre o cliente e o fornecedor. Um negociando com o outro e o Kassai explicando a metodologia de custeio, porque eu era intermediário, tá? Então, eu estava não estava em nenhum dos dois lados. Um dos lados falou, por que você está me cobrando tanto nesse insumo? E se eu compro mais barato, você me ajuda? Sim, a cadeia de suprimento. Tá? Esse cliente gigante, né, dá uma ligadinha lá e fala assim, olha, negocia lá, como negocia comigo, que eu vou comprar, eu vou comprar um volume gigante lá dentro. Eu posso usar um exemplo aqui de um insumo negociado em conjunto na cadeia de suprimentos só para aquele grupo econômico. Por que eu vou colocar médio nos estoques? Como é que eu vou tratar isso num sistema de custo do RP? É muito trabalhoso, tá? E muda número, lógico. E você vai enxergar a realidade e assim por diante. Você vai criar esses específicos, na dúvida, um desvio. Mas, atenção, só faça isso quando for relevante por valor ou volume. Outra coisa interessante, você vai melhorar e padronizar a operação. Comece abrindo centros de custos e também algumas contas no plano de contas. Você tem uma conta que você pode separar o que é fixo e o que é variável. O que são os outros e o que somos nós. Abra duas contas e crie um grupo, tá bom? E assim por diante. Muito obrigado e até a próxima live.